Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Queremos louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, nesse culto ao vivo, nessa live, onde nós vamos apresentar a nova lição, a lição desse trimestre, que é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Neste momento nós vamos fazer uma breve oração e logo após o presbítero irmão Tiago estará louvando um hino da harpa. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te louvamos por este momento de estarmos aqui reunidos em teu nome para ministrarmos, Senhor, uma palavra ao coração da igreja. Obrigado, Senhor, que o Senhor venha dar entendimento, abrir, Senhor, o nosso entendimento para aprender o que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Abençoa a tua igreja, a cada um que está ouvindo nesta manhã. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Venha abençoar a cada um, que a tua mão esteja sobre a tua igreja, sobre o teu povo, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos e pela tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Obrigado por tudo, nós te agradecemos. Toda a glória e toda a honra seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O presbítero irmão Tiago estará louvando o hino da harpa. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos. Abra sua harpa comigo no hino número 1, vou acompanhar aqui pelo meu celular também, e os irmãos então podem estar acompanhando aí esse hino da harpa. É um dos hinos sugeridos da nossa lição, e que Deus venha abençoar a sua vida. E nos congregacionais é importante nós estarmos louvando ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuvas e graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos dar-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Já peço aos irmãos que os irmãos compartilhem essa live para que possa ter um maior alcance e que todos os irmãos da nossa igreja possam estar acompanhando nesse momento essa live. Todos os nossos membros e visitantes, os irmãos, os alunos da Escola Bíblica Dominical possam ser alcançados nesse momento através dessa transmissão ao vivo e que Deus possa abençoar a sua vida através dessa transmissão. Deus abençoe. Muito obrigado. Glória a Jesus.
hino maravilhoso, ouvimos o presbítero Montiago, e agora nós vamos estar dando início à nossa primeira lição desse trimestre, lição de número 1, que diz: Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Fica na página de número 3. Nós vamos fazer menção do texto áureo neste momento e depois a verdade prática. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Glória a Jesus. Agora nós vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe, que fica em Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora o texto fica lá em Atos capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles lhe disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que foram batizados em nome do Senhor, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Glória a Deus. Essa então foi a nossa leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Agora nós vamos estar passando ao nosso professor de hoje, que é o evangelista, o irmão Valdir Félix, que estará ministrando essa lição maravilhosa ao coração dos irmãos. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos nesta manhã tão abençoada. Nós estamos iniciando um novo trimestre com o título A Igreja Eleita, e temos aqui uma temática bastante importante nesta manhã, que começa com a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, como já vimos na leitura, é interessante nós falar que o assunto desse trimestre é a carta aos Efésios. Nela estudaremos gloriosas doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de nossos alunos. Nesta oportunidade, queremos apresentar o comentarista da lição desse trimestre, Pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus, Missão, Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente neste trimestre. Queremos dizer que já enviamos para todas as congregações as lições
que estão com seus pastores. Então, os irmãos podem procurar nas congregações as lições que já foram enviadas, para junto conosco acompanhar esta lição. Nesta manhã, então, estaremos iniciando este assunto tão importante a respeito da carta aos Efésios. Nós podemos dizer que a carta aos Efésios, ela traz como tema principal Jesus Cristo é a cabeça, a igreja, o seu corpo. Isto é o nosso ponto central. Na introdução, nós vamos ver a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, nós temos o primeiro tópico que fala-nos da autoria e data em que foi escrito a carta aos Efésios. O segundo tópico, ela se refere aos destinatários desta carta. E o terceiro tópico da nossa lição, o propósito e a mensagem desta carta aos Efésios. Então, nós começamos pela autoria e data. Autoria, nós sabemos, meus amados, que a primeira evidência da autoria paulina, ela é textual. Isto é, conforme costume da época, o autor começa a escrever declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então nós vamos ver uma segunda vez nessa epístola, o autor torna a apresentar-se como Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos informa que o seu nome judeu era Saulo e que também era conhecido como Paulo. Atos 13:9, o nome próprio de Saulo significa solicitado, em hebraico, sendo uma provável homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel. Graças a Deus. E pertencente à tribo de Benjamim, que inclusive é a mesma tribo do apóstolo Paulo. Então, como nós vimos, essa autoria, pertence a Paulo, que também significa pequeno, era o seu nome romano.
Graças a Deus. Depois nós vamos ver a assinatura apostólica. E nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo. Agora, uma coisa interessante nós vamos encontrar nesta assinatura apostólica, porque das 21 epístolas que contém o Novo Testamento, Paulo é o autor de 13 dessas cartas. Elas são geralmente divididas em 4 grupos. Então, os irmãos, prestem bem atenção. O primeiro grupo que se divide são as cartas das escatologias, que compreende 1º e 2º Tessalonicense. O segundo grupo, a soteriológica, que fala da salvação, da remissão dos pecados, da conversão, do novo nascimento e assim por diante. E a terceira, então nós vimos que abrange também a soteriológica, abrange Romanos e 1º e 2º Coríntios e Gálatas. O terceiro grupo, as da prisão, elas são compostas por Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, E o quarto grupo, as pastorais, que integram 1º e 2º Timóteo e Tito. Então, esse grupo de epístola é conhecido como Corpus Epistolar Paulino, ou simplesmente de Epístolas Paulino. Graças a Deus, Epístolas Paulinas. Então, isto nós podemos ver a respeito da assinatura apostólica, daquilo que ele escreveu, daquilo que ele fez, daquilo que ele deixou para nós escrito. E vamos ver então o terceiro subtópico, uma epístola na prisão. Então, aqui fala que foi escrito no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeia. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, conforme nós já falamos a respeito das 13 dessas cartas de Paulo. A respeito da data, nós vamos ver que esta data, ela, de acordo com Atos, vai falar das 3 viagens missionárias que Paulo fez, onde ele implantou as igrejas na região do Mediterrâneo. Paulo esteve em prisão domiciliar, por cerca de 2 anos,
conforme diz Atos 28 e 30, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa primícia, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador, né? Então, essa é a data mais provável que foi escrita, né? E em conformidade com o livro de Atos, depois de realizado então as 3 viagens missionárias, implantado igreja na região do Mediterrâneo, né? Nós vamos ver que Paulo esteve preso em Cesareia, né? Por um período de 2 anos, entre 58 e 60 depois de Cristo, conforme Atos 24 e 27, após apelar para o tribunal de César, né, o apóstolo foi conduzido a Roma, onde permaneceu, né, em prisão domiciliar por 2 anos inteiros, Atos 28 e 30, a julgar pelas condições favoráveis na casa alugada para esse fim, tais como ausência de restrições, né, para receber visita e o não cerceamento da liberdade para ensinar, ratifica-se isso como já observado, que a prisão em Roma é o local de redação das epístolas da prisão, né? Eu creio que os irmãos estão acompanhando e estão entendendo. Então, firmando, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios, e a sua data de autoria se dá por volta dos anos 61, 62, depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Vamos então para o destinatário desta carta, conforme está no 2º tópico da nossa lição. Então, no primeiro tópico, o subtópico, nós vamos ver que vai tratar da cidade de Éfeso, que foi fundada por volta de 1050 antes de Cristo, e ela tornou-se um centro comercial e religioso da Ásia Menor, país hoje, né, o país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Então, este é alguma coisa sobre a cidade de Éfeso, né? Então, nós vamos ver que ela ficava localizada no território da Lídia, entre as cidades antigas de Ermina e Mileto, em 133 a.C. Éfeso foi anexada à província romana e tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, né?
atual país da Turquia, como nós já falamos. Então, nós vamos ver também, no segundo tópico, fala sobre a religiosidade em Éfeso. Aqui começa, então, que é a cidade, abrigava o templo de Artemis, Diana, né, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio, né? O comércio de nichos, né? Que se vendia ali de prata e vendido no templo, razão pelo qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, conforme Atos 19 e 27 a 29. Então, o culto idólatra também era estimulado pela crença e pela prática do ocultismo. Só para os irmãos entender, referendado por inúmeros livros de artes mágicas, encantamentos, amuletos, poções, sacrilégios e feitiços. Então, era uma cidade idólatra na parte religiosa. E para os efésios, o templo, a prostituição cultural e o ocultismo representavam uma oportunidade ímpar de aquecer a economia da cidade. Éfeso devia a sua prosperidade financeira aos milhares de turistas que também chegavam na cidade para ver as maravilhas daquela cidade e o templo e todas estas coisas que nós temos falado. Agora, então nós vimos que a maior fonte de renda era o comércio de nicho de prata da deusa, que era comercializada no templo, né? A prostituição, a pornografia e a arte mágica também oferiam grandes lucros financeiros. Aí nós passamos então para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso vai nos dizer que Paulo evangelizou a cidade e os seus arredores por 3 anos, né? Quando chegou a Éfeso, Paulo encontrou 12 discípulos, aos quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, né? E nós vamos ver então que isso aconteceu, né? Paulo chegou a Éfeso por ocasião da sua 3ª viagem missionária, realizada nesse período que nós já vimos, aproximado de 53 a 57 depois de Cristo, conforme Atos 19 e 1. O apóstolo evangelizou a cidade e os seus arredores, então, por 3 anos, espalhando o evangelho em todos os arredores daquela cidade. Então, nós vamos ver também que Paulo, né, aqui nós vamos ver nessa igreja, que também Paulo, ele foi
evangelizar os judeus que estavam na sinagoga, né, que viviam, prestavam o seu culto, o seu estudo na sinagoga, e Paulo ficou doutrinando ou ensinando, né, conforme diz a palavra de Deus, que Paulo em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. E nós vamos ver, então, que os judeus, eles não aceitaram. E como alguns resistiram fortemente ao evangelho que Paulo trouxe para a cidade e também para os judeus, eles rejeitaram, né, Paulo. E o que Paulo faz? Paulo então arruma outro lugar, né? E como alguns resistiram fortemente ao evangelho, né, falando mal do caminho, falando mal do apóstolo, nós vamos ver que então Paulo voltou-se para os gentios, pregando em um salão alugado na escola de Tirano, conforme Atos 19:9. Atos 19:9. Agora, uma coisa interessante que nós vamos ver nessa escola de Tirano, Paulo, ele aproveita ali um templo nesses 2 anos, ele prega, né? Ele volta para os gentios, como diz a nossa lição e a história também, alugado na escola de Tirano. E nós vamos ver que a história aqui nos fala que Paulo, ele tinha um tempo determinado, enquanto o povo descansava, ou enquanto o povo fazia as suas tarefas na cidade, esse lugar, ele ficava vazio das horas, da 5ª hora até a 10ª hora. E Paulo, então, aproveitava esse tempo para ensinar, né, nessa escola dos tiranos, das 11 horas da manhã até as 4 da tarde. E ali, então, ele ficou por 2 anos nessa escola de Tirano, com 5 horas por dia, doutrinando, ensinando essas pessoas, os novos convertidos, que iam se convertendo, que vinham chegando, e Paulo então ficou ali 2 anos, conforme a palavra de Deus. Mas durante 3 anos árduos, como nós falamos, de muita dedicação e árduo trabalho missionário, a igreja cresceu e multiplicou-se. Feitos miraculosos e extraordinários foram operados naquela cidade imoral, supersticiosa, escravizada e refém de poderes ocultos. E aí nós vamos ver então, né, que muitos ali foram libertados
E o poder de Deus, ele se manifestou de tal maneira que há todo tipo de encantamentos e poções mágicas, ao ponto de até os lenços e aventais do apóstolo serem levados para curar enfermidade e expulsar os demônios. Nesse aspecto, é salutar entender o propósito da narrativa desses milagres incomum, pois não se trata de texto normativo a ser seguido pela igreja, mas sim um registro da sobreexcelência e grandeza do poder de Deus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Aleluia! Então nós temos o quarto subponto, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a própria propriedade exclusiva de Deus, conforme Pedro, primeira carta de Pedro 2:9. Paulo cumprimenta com as palavras graça e paz, graças a Deus, aleluia. Mas quando se trata deste assunto tão importante, alguém separado para pertencer exclusivamente a Deus, desse modo, o pressuposto paulino é que os seus leitores eram realmente pessoas separadas, né? Estavam vivendo para Cristo, graças a Deus. Então nós vimos aqui uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole a mais importante daquela região. Aleluia! Então partimos para o terceiro tópico, meus amados, aonde nos vai falar a respeito do propósito e mensagem da carta aos Efésios. O propósito, nós vamos ver que a epístola não aborda nenhum problema específico como outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber
outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, como sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Mas uma coisa importante, nós ainda podemos ver, né? A preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos os povos. Esta era uma preocupação quando ele fala no capítulo 2, versículo 14, dizendo que Cristo é a nossa paz, que de ambos os povos ele fez um somente, derrubando a parede da separação que estava no meio. E Paulo continua dizendo que na carne ele desfez as inimizades, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para que ambos fizesse um novo homem em Cristo Jesus, e pela cruz reconciliasse ambos com Deus em um corpo somente, matando com ela as inimizades. Graças a Deus, Paulo foi enfático quando ele trouxe a respeito do propósito desta carta, que era unir os povos, unir judeus e gentios em um povo só, matando, destruindo toda inimizade. Aleluia! Mas a mensagem que Paulo traz agora, nós vamos ver que esta mensagem de Efésios, ela gira em torno de duas temáticas. Mas antes de falar ainda sobre essa temática, eu quero ainda colocar um assunto sobre esta mensagem tão importante, que nós vamos ver que ela trata de 3 pontos fundamentais, que é assentado, andando e firmado. O que quer dizer isto, meus amados? Assentado pela posição, nós vamos ver que o crente, ele está assentado com Cristo nos lugares celestiais, conforme capítulo 2, versículo 6. A sua responsabilidade é andar condignamente ao chamado que lhe foi feito. Por isso, assentado, andando, nós temos essa responsabilidade de andar conforme nos foi dado essa responsabilidade. Aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que vivem para Cristo, estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. E a sua responsabilidade
mais uma vez eu friso, é andar condignamente ao chamado que lhe foi feito. E esse andar, meus amados, é mais amplamente apresentado como uma guerra na qual ele está empenhado contra Satanás e todas as suas hostes, e na qual ele é exortado a permanecer firme contra as ciladas do diabo, conforme capítulo 6, versículo 11. Então, esta palavra, assentado, andando e firmado, somente aqueles que estão firmados na palavra de Deus é que obtém vitória contra o mal, obtém a vitória contra as lutas, contra as guerras, contra as tribulações, contra as angústias da vida. Ele obtém essa vitória porque ele está andando com Cristo e está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, outra coisa que nós vamos encontrar nesta carta também, do Espírito Santo, né? E, embora a Igreja de Cristo e o plano de redenção seja o foco da epístola e atuação da terceira pessoa da Trindade, também recebe prominência dentre vários aspectos. Destaca nos versículos iniciais a descrição do Espírito Santo da promessa, quando ele diz que nós fomos selados com o selo da promessa, aleluia, para a redenção de nossas vidas. Você foi selado pelo Espírito Santo quando você aceitou a Cristo Jesus como teu único e Salvador. Esta operação, ela foi feita através do Espírito Santo, através do seu poder regenerador, do seu poder que transforma o homem, que faz o homem passar pelo processo do novo nascimento. Aleluia! Então, esta ênfase na mensagem de Paulo, ele deixa muito claro, aleluia, que esta promessa do Espírito Santo na vida do cristão, como garantia e penhor da experiência da salvação, conforme ele fala no capítulo 1, versículo 14, o seu desempenho em capacitar o crente a ter intimidade com o Pai, a ter intimidade com Jesus Cristo. Aleluia! Esta união maravilhosa, esta comunhão gloriosa que nós temos com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, preparando a sua igreja para o dia final, para o arrebatamento da igreja.
Então, meus amados, outro aspecto importante que nós vamos encontrar é a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Aleluia! Aqui a obra da cruz é ratificada como suficiente para nossa salvação. Quando Paulo diz no capítulo 2 e versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Graças a Deus. Então, a salvação é por meio da graça. Aleluia! É outro tema muito caro nessa epístola do apóstolo Paulo. Aleluia! Então, meus amados, passamos um pouco falando a respeito dessa primeira lição deste domingo. Vocês podem ver quantas lições maravilhosas nós vamos ter ainda nesse trimestre a respeito deste assunto, desta temática. A próxima lição vai ser a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A terceira fala da eleição e predestinação. A quarta, iluminação espiritual do crente. A quinta, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, e assim por diante. Eu quero apenas passar para os irmãos a conclusão, e estarei já passando para o nosso presbítero, irmão Luca, que é o coordenador da escola dominical. A conclusão diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impele a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Que Deus possa vos abençoar grandemente. Fique na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Lição maravilhosa que nós ouvimos nesta manhã. O evangelista irmão Valdir Félix trouxe uma bela lição, uma lição maravilhosa, bem explicado, bem ensinado. E louvamos a Deus por você que está participando dessa live. Só avisando que hoje à noite, às 7 horas, também teremos aqui uma live com o nosso pastor presidente, o pastor Beto, o pastor Severo e os demais obreiros. Então, gostaríamos de convidar todos a participarem dessa live, onde estaremos ali louvando ao Senhor e trazendo uma palavra de Deus ao coração da igreja. Também, no domingo que vem, teremos também a nossa segunda lição, e a qual o evangelista irmão Valdir Félix já mencionou aqui o nome. Então, domingo que vem também estaremos fazendo uma live ao vivo, trazendo esta lição tão maravilhosa, que é a lição onde fala sobre a igreja selada, a igreja selada pelo Espírito Santo, a igreja que recebeu o penhor do Espírito Santo, essa igreja que é a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Louvamos a Deus pela sua presença aí conosco, ao vivo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês que estão participando em nome de Jesus, e agradecemos a todos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.